Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus. Estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, gostaria de continuar falando com vocês sobre a igreja de Coríntios e os falsos apóstolos, ou, como vocês quiserem, falsos profetas. Muitas pessoas têm acreditado em tudo que se é pregado dentro das igrejas e com isso Satanás está conseguindo levar muitas pessoas para o inferno. Muita gente não acredita que satanistas infiltrados nas igrejas, até demônios, estão pregando a palavra disfarçados. Muitos dizem, isso é fanatismo de crente. Então, o apóstolo Paulo também era fanático, pois naquela época ele alertou a igreja de Coríntios sobre isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Vejam o que o apóstolo Paulo disse. Os servos de Satanás fingem ser servos da justiça. Os servos dele são os demônios. São aqueles que adoram a Satanás. Muitos estão levando boas pessoas para o inferno. Aí você pode pensar, mas é injusto. Essas pessoas estão sendo enganadas. Será que Deus não perdoa essas pessoas? Sim, perdoa, se elas pedirem. Muitos até podem achar que por estarem sendo enganadas, Deus perdoa. Então deixa eu te explicar uma coisa. Deus ama a todos sem exceção. Ele ama cada um dos seus filhos, até aqueles que estão lá no inferno, ele se lamenta por eles. Mas todos eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e resolveram não aceitar. Essas pessoas que estão sendo enganadas por falsos profetas, Deus envia servos para mostrar os erros. Essas pessoas podem estar sendo enganadas, mas depois que alguém vai e mostra a verdade e ela não quer reconhecer que está errado, Deus não pode tirar essa pessoa à força de lá. Ele pode ajudar se ela pedir, mas chegar e dizer sai daí porque está errado e eu estou mandando, Deus não age assim. Ele é um cavalheiro. Ele diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Viu como Deus age? Deus não arromba a porta e ele sai entrando. Ele bate e pede para entrar. Da mesma forma, ele não força ninguém a sair do erro. Ele mostra e convence, mas não obriga. A decisão é da pessoa. Muitas pessoas acabam caindo no erro de achar que Deus é misericordioso. E por ele ser misericordioso, ele perdoa, mesmo se a pessoa morrer no pecado. Isso é mentira de Satanás. A oportunidade para todos é em vida. Depois que morrer, não tem mais chance de mudar. Ninguém vai poder entrar no céu com o corpo cheio de pecados. Somente aqueles que receberem Jesus, deixarem ele limpar seus pecados, serão permitidos entrar no reino de Deus. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia porque dizem que ela foi escrita pelas mãos de homens. Sim, claro que foi. Você queria então que o próprio Deus escrevesse? Na época de Moisés, Deus passou para Moisés os mandamentos e ele escreveu em tábuas de pedra. Mas os homens deixaram de acreditar em Moisés por isso? Não deixaram. Ele também era um homem. Ele foi para o monte, depois volta com os mandamentos. Muitos poderiam dizer, foi Moisés que inventou tudo isso. Poderiam, não poderiam? Sabe o que acontece? As pessoas precisam de argumentos para não aceitar Jesus. Elas precisam de justificativas para dizer, ainda não é a hora de eu virar crente. Aí, a mentira que Satanás inventou sobre a palavra ser escrita por homens, as pessoas repetem. Então deixa eu lhes fazer uma pergunta. Mateus, Marcos, Lucas e João andaram com Jesus.
Os evangelhos foram escritos por eles. Vocês não acreditam nesses homens? Já fiz essa pergunta para uma pessoa. Sabe qual foi a resposta dela? Disse: não, aí é diferente. Nos evangelhos podemos acreditar. Aí eu falei: então pronto, pegue, estude somente os evangelhos e acredite em tudo que Jesus falou ali. Não tem motivos para não receber Jesus em sua vida, porque o resto da Bíblia, como você disse, foi escrita por homens. Os evangelhos também foram, mas já que você diz que acredita, se baseie nele e conseguirá acreditar que Jesus é vida. Aprenda uma coisa: a grande maioria das pessoas que não quer se aproximar de Deus sempre terá uma desculpa para dar. Ela sempre vai continuar a querer estar longe de Deus, ou por dizer que a Bíblia foi escrita por homens, ou por dizer que ainda não é a hora, ou que ainda não foi tocada por Deus. São várias as desculpas. Mas a grande verdade é que ninguém sabe a hora da sua morte e ficam deixando essa decisão para depois. Eu uma vez preguei para uma menina que me disse que saía com vários homens. Em outras palavras, ela ganhava a vida se prostituindo. Ela me disse que conhecia o Evangelho somente através do Espiritismo. Ela procurou o Evangelho errado, falei para ela. Na cabeça dela, ela sendo boa, ajudando os outros e não sendo uma pessoa má, quando morresse, ela iria para o céu. Aí falei para ela que ninguém vivendo no pecado, sem se limpar, antes de morrer vai entrar no céu. Deus não permite isso. Comecei a citar versículos para ela e sabe o que ela me disse? Que não acreditava na Bíblia, porque foi escrita por homens. Mesma desculpa da grande maioria. Mas questionei ela sobre os evangelhos que ela conheceu através do Espiritismo. Ela disse que ia porque se sentia bem, mas também não acreditava. Aí resolvi fazer uma pergunta para ela. Disse para ela: se você morresse hoje, para onde você iria? Ela me respondeu na hora: para o inferno. Eu falei: então você sabe que sua vida está cheia de pecados e você tem que se corrigir. Ela disse: sei. Fiz outra pergunta. Perguntei se ela sabia a hora da morte dela. Ela me olhou e disse: não, ninguém sabe. Eu disse: então, se você não sabe, você precisa pedir perdão dos seus pecados o quanto antes. Começar a caminhar com Jesus e esquecer a vida que você leva, pois somente assim você irá para o céu. Não sei o que houve com aquela menina, mas a palavra foi pregada e creio que a semente foi plantada. As pessoas têm que parar de se justificar, parar de inventar desculpas e reconhecer Deus em sua vida. Muitos, por não acreditar, por não deixar Jesus entrar em sua vida, estão pagando um preço caro após sua morte. Depois que morrer, não tem mais o que fazer. Em vida você pode decidir, você pode escolher aonde você quer passar a sua eternidade. Decida enquanto há tempo. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta palavra. Muito obrigado por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos mostrou que muitas pessoas estão longe, se justificando, querendo inventar desculpas para permanecer sem a sua presença. Pessoas que talvez queiram até te conhecer, mas ficam na dúvida porque Satanás plantou essa dúvida no coração delas. Ficam dizendo que a Bíblia foi escrita por homens e que não acreditam nos homens. A Bíblia, sim, foi escrita por homens, mas foram homens inspirados por ti. Toda a sua palavra é a verdade. Se essas pessoas que dizem que não acreditam, pelo menos se elas acreditassem nos seus evangelhos, já seria o suficiente para elas se converterem. Peço que o Senhor, meu Deus, toque no coração dessas pessoas que dizem acreditar nos teus evangelhos, que elas possam estudar os seus evangelhos de uma forma que elas entendam que Jesus veio para salvar. Sabemos que temos um inimigo mentiroso que fica o tempo todo inventando mentiras para que as pessoas permaneçam longe de ti. Então, por isso, Senhor, nos levantamos agora e exigimos: Satanás, largue a vida dessas pessoas, largue a mente delas
Deixe a vida dessas pessoas em paz para que elas possam ouvir o verdadeiro Evangelho e reconheçam que somente Jesus pode levar elas para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, eu te amarro e te repreendo e digo, solta a vida delas, solta a mente delas, pega toda a sua mentira e bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. É uma ordem, e a ordem foi dada através do santo nome de Deus, e você não pode desobedecer. Pai, peço que as pessoas que ouviram esta mensagem agora sejam tocadas e que elas possam nesse momento se ajoelhar e falar contigo e pedir perdão dos seus pecados. E que a partir de hoje elas comecem uma nova caminhada contigo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.